Olá, turma! Vamos ter agora a aula 1 de Geometria Analítica. Vamos falar inicialmente sobre ponto, tá? Vou falar aqui sobre uma nova forma de representação. Então, em qualquer ciência, o entendimento de um objeto de estudo é facilitado quando o representamos por mais de um registro. Podem ser desenhos, equações, símbolos, etc. E transitamos por esses registros de modo que a carência de um seja suprida pelo outro. Um exemplo notável dessa prática é a geometria analítica, concebida por René Descartes. Transitando entre a álgebra e a geometria euclidiana, a geometria analítica possibilita a representação de figuras geométricas por meio de pares ordenados, equações ou inequações. Então, René Descartes rompeu com as tradições clássicas da geometria grega e criou a geometria analítica. Então, vamos ver aqui um exemplo de um par ordenado que vai nos representar um ponto. Nós temos aqui o ponto P de coordenadas 2 e 1. 2 representado pelo X, que representa o eixo das abscissas, e 1 que está localizado no eixo Y das ordenadas. Outro exemplo, aqui nós temos uma equação y igual a x ao quadrado, onde essa equação vai nos dar uma parábola. Nós temos aqui o ponto 0, 0, que é o centro de coordenadas cartesianas. Aí aqui nós temos o ponto 1 e 1, 2 e 4, aqui menos 1 e 1, menos 2 e 4, nesse exemplo onde a equação nos dá uma parábola. Nessa situação nós temos uma inequação x maior ou igual que 3, que vai nos dar um exemplo de um semiplano. Nós temos aqui que x é maior ou igual que 3, que vai nos dar aqui esse semiplano. Para melhor entendimento, certo? A gente pode afirmar que a geometria analítica estuda as figuras geométricas associadas a um sistema de coordenadas. Para ficar melhor o entendimento, eu vou fazer um exemplo para contextualizar melhor essa parte da matéria. Muito bem. Então, nesse exemplo aqui, eu vou dizer assim, que o corpo de bombeiros, localizado aqui, ó, de certa cidade litorânea, recebeu o chamado de um grupo de pessoas em uma embarcação localizada aqui no ponto B. Para o resgate, há um helicóptero que está posicionado a 8 quilômetros do posto de bombeiros local. Qual a menor distância entre o helicóptero, que o helicóptero deve percorrer para encontrar essa embarcação? Então, essa distância é dada pela distância entre o ponto A, que é a localização do helicóptero, e o ponto B, que é a localização da embarcação. Sabemos que a menor distância entre esses pontos é a medida do segmento de extremidades A, B. Então, nesse nosso estudo de geometria analítica, estudando ponto, o primeiro passo vai ser a gente calcular essa distância e resolvermos esse e outros problemas relacionados à geometria analítica. Aqui no ponto O, que é a localização do ponto de bombeiros, nós temos a origem das coordenadas cartesianas, representado pelo ponto 0, 0. Aqui no ponto A, nós temos a localização do helicóptero, que é o par ordenado 0 e 8, x0, y8. E o ponto B, que é a localização da embarcação, nós temos o par ordenado x12, y13. Então, a gente vai fazer, aí nós vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Então, eu fiz aqui um esquema do exemplo que eu acabei de mostrar no livro, para a gente entender melhor os cálculos. Então, nós temos aqui o ponto A, localização dele, x0, y8. O ponto B, a localização dele, x12,
Y 13 e nós queremos saber qual a distância do helicóptero até essa embarcação para que aconteça o resgate. Então, nós temos que essa distância aqui, que nós não conhecemos, eu vou chamar de X. Essa distância aqui de A para B eu chamei de X, aqui eu chamei de um ponto C. A distância de A até C é 12, né? Até porque a localização aqui do ponto B no eixo das abscissas é 12. Coloquei aqui. E a distância de C para B é essa distância aqui, ó. De 8, né? Até chegar em 13, né? 13 menos 8, 5. Então, nós vemos aqui que nós temos um triângulo retângulo, que a gente pode encontrar aqui essa medida através do Teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui 12 ao quadrado, 144, 5 ao quadrado, 25, x ao quadrado vai ser igual a 169. Aqui nós vamos ter a raiz quadrada de 169 é 13. Então, essa distância do ponto A até o ponto B é igual a 13.